Fala aí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o Evander. E no vídeo de hoje eu vou trazer um assunto bem importante aí que se trata da temperatura das placas de vídeo. Geralmente o pessoal fica jogando aí sem dar muita importância para isso, mas é uma questão bem importante para a vida útil da sua placa de vídeo aí. Muitas vezes tu tá jogando ali e tu trava o teu FPS a 60 e tu às vezes tá jogando assim e do nada ele dá um stuttering, do nada ele dá uma travada, do nada começa a dar algumas engasgadas no teu jogo e tu não sabe o que é. Provavelmente é a temperatura da tua placa de vídeo. Então no vídeo de hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre isso, sobre o que aconteceu aqui com a minha GTX 1060 de 6 GB, beleza? Então bora pra vinheta e na volta eu continuo com o vídeo. Aqui então, pessoal, vou falar um pouquinho para vocês aí da questão da temperatura das placas de vídeo, tá? É muito importante essa questão da temperatura das placas de vídeo aí para a vida útil dela e também questão do jogo, né? Do drop, do FPS ali, tu tá jogando às vezes e começa a cair o FPS e começa a dar umas engasgadas e tu não sabe o que é e tu tenta resolver e não consegue. Então vou mostrar para vocês aqui o que a gente pode fazer. Bom, pessoal, tava eu aqui um belo dia jogando com o Geraldão aqui, fazendo alguns contratos, jogando com a minha GTX 1060 aí, botei o MSI Afterburner ali travado no 60 FPS. Tô eu jogando. Quando vê, eu olho ali, cara, mas por que tá com 47, 48 FPS? Se geralmente essa placa de vídeo ela fica sempre na base dos 55 a 60 FPS, não fica caindo muito, não tem drop. O que será que tá acontecendo? Vou eu lá, abro o overlay do MSI Afterburner e olho aquela querida daquela temperatura de 82 graus, cara. 82 graus para uma placa de vídeo, que é uma placa de vídeo que tem 3 fãs, é uma temperatura muito alta. 82, 83 graus, o clock dela em 1835. Essa placa ela vai ali no clock na base dos quase 2000. O clock dela chega a mais ou menos 1925, 1975 e fica oscilando entre 1925 e 1975. Eu fiz um vídeo recentemente aí dessa placa de vídeo. Vou mostrar para vocês umas gameplays aí também. A temperatura da GPU é 60, 62 graus, cara. Quando eu vi essa temperatura aqui, eu me apavorei. Essa temperatura é uma temperatura muito alta para esse tipo de placa de vídeo de 3 fãs. Geralmente essa temperatura aí ela fica naquelas placas de vídeos que são blower, naquelas placas de vídeo mini TX, num gabinete muito fechado. Mas o meu gabinete aqui, ele tem 7 fãs, 6 fãs na verdade, ele é bem refrigerado. A placa de vídeo aqui, ela tem 3 fãs, então não era para essa temperatura estar assim. Então o que eu vou falar para vocês, o que eu fiz? Primeiro eu peguei a placa de vídeo, abri, fiz a limpeza, fiz a higienização total dela, limpei tudo, limpei os fãs, limpei ali a pasta térmica que estava já um pouco ressecada, limpei ali o bloco de metal também, né, que poderia estar um pouco sujo, remontei a placa de vídeo e fiz os testes. O que aconteceu? Nada. Simplesmente não aconteceu nada. A temperatura continuou nos 82 graus. Eu não sei o que aconteceu com a placa de vídeo. Não sei por que ela fica nessa temperatura. Se antes, há umas 2 semanas atrás, ela estava com a temperatura de 60 a 65 graus. Não sei o que aconteceu. Eu vou fazer aí a aquisição de uns thermal pads. Vou comprar também uma pasta térmica melhor, uma pasta térmica mais top, para ver se eu consigo reduzir a temperatura dessa placa de vídeo sem fazer undervolt.
sem mexer no undervolt. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um undervolt e como tá resolvendo aí o problema dessa temperatura. Geralmente, a temperatura ideal é 60, 65, até no máximo 75 graus dessas placas aqui, tá? 70 graus é uma temperatura que ainda tá ok, é uma temperatura que tá show de bola. Beleza? Então eu vou mostrar para vocês aí o que a gente pode fazer na questão do undervolt e da temperatura dessa placa de vídeo. Lembrando que não é só dessa placa de vídeo, pode ser de todas as placas de vídeo, tá? Então, seguir o passo a passo direitinho, como eu faço, de repente pode resolver também a temperatura da sua placa de vídeo, não ter problema de stutter e não ter problema da vida útil da tua placa de vídeo aí, 2, 3 anos ela começar a dar artefato e vai ter que ir pro RMA daí, beleza? Então pessoal, estamos aqui com o God of War em modo janela, que é mais fácil para mim mostrar para vocês como fazer o procedimento, beleza? Então a gente está no God aqui. E eu vou puxar aqui agora o MSI Afterburner. Lembrando que tem um monte de vídeo na internet aí que mostra como instalar aí, como você pode estar montando o MSI Afterburner para deixar com a mesma overlay que eu tô ali, beleza? Então atualmente estamos aqui com a GTX 1060 com 100% de uso, 82 graus, o clock ali 1873 MHz, consumindo na base dos 108 watts. Aqui ó, conforme vai jogando, o consumo ali vai modificando também, tá? Lembrando que às vezes tu consegue jogar tranquilo, ó, só que no caso a temperatura fica muito alta e o FPS ali fica em 48, 49 também, tá? Então não fica muito diferente disso. Agora vou mostrar pra vocês aqui o MSI Afterburner. Vamos abrir ele aqui. Aqui então assim, pessoal, ó, o que eu faço, tá? Esse daqui é uma regra minha que eu uso, tem muita gente que faz de outras maneiras, mas eu faço assim. Eu venho aqui, o que eu quero minha temperatura? Minha temperatura eu quero que ela fique mais ou menos a uns 75 graus no máximo. Eu venho aqui no Power Limit e vou baixando o Power Limit, tá? Ó, o que acontece? Isso daqui eu vou baixar o consumo da placa de vídeo, tá? Em watts. Automaticamente, eu baixando aqui o consumo da placa de vídeo em watts, automaticamente a temperatura limite também da placa de vídeo vai ficar em 75 graus, tá? Então, o que eu quero? Eu quero que essa placa de vídeo fique no máximo a 75 graus. Eu venho aqui e dou um aplicar. Pode ver que a temperatura dela aqui já caiu para 74, 75 graus. Beleza? Automaticamente a frequência da GPU também vai cair. Então a frequência da GPU vai ficar ali, ó, no máximo a 1721 MHz, beleza? E o consumo dela vai ficar em 82, 83, 85 ali, ó, 86 watts. Tá ok? Aqui para mim não aparece os volts, os milivolts que ela tá usando. Então eu vou ter que ver aqui no Curve Edition. Aqui geralmente para outras pessoas aparece, mas para mim não aparece. Dependendo aí da atualização do MSI Afterburner, para algumas pessoas vai aparecer e para outras não, beleza? Então aqui, Power Limit em 82%, ele não tá com 100% do Power Limit habilitado, tá? Ele tá com 82%, eu baixei aqui, e a temperatura limite foi para 75 graus. Eu quero que no máximo a placa de vídeo chegue a 75 graus. Então ela vai chegar aqui a 75 graus e a frequência da GPU vai a 1797, vai ficar mais ou menos nessa média aí, beleza? O que eu venho? Curve Edition. Aqui ó, Curve Editor. Vem aqui no Curve Editor. Eu vou ver se eu consigo aumentar aqui um pouco para vocês conseguirem ver direitinho aqui. Junto com o overlay do MSI Afterburner aberto ali também. Esse daqui é a curva padrão que vem da placa de vídeo. Toda placa de vídeo tem uma curva padrão que vem, tá? Não quer dizer que seja a mesma que a minha. O que tu vai ver aqui, ó? Tu vai ver o clock que ela... Depois que tu baixou o Power Limit aqui para 75 graus, tu vai ver aqui a frequência da GPU aonde ela vai ficar.
1797. Aí tu vem aqui, ó, nesses botãozinhos aqui, ó, nesses quadradinhos, e clica, e tu vai ver aonde que tá. Aqui é a temperatura que ela... A temperatura não, aqui é o clock que ela está, beleza? Aqui, ó, na vertical é, no caso, a frequência da tua GPU, tá? 1797. E aqui embaixo, na horizontal, é a tensão em milivolts que ela tem, beleza? Então, aqui, ó, ela tá 1797 e a tensão em milivolts aqui é 900 milivolts, beleza? Aqui em cima, aonde ela chega a mais ou menos, deixa eu ver aqui qual que era o clock que ela tava, 1960, ela vai estar aqui em 1243 milivolts, beleza? Então, o que tu vai fazer? Tu vai vir aqui, vai achar aqueles volts que tá ali, 1784, 1797, tá? 1784, vamos botar um pouquinho a menos só desses 1700 e pouco ali, 1797. O que tu vai fazer? Tu vai vir aqui, ó, nesse Core Clock e tu vai baixar até essa ponta aqui chegar nos 1797, beleza? Então tu vem aqui e começa a baixar. Primeiro tu volta tudo aqui, ó. Deixa ele em 100% aqui, tá? Deixa 100% aqui. Botar no 0 aqui de novo. Vamos só voltar aqui, ó. Aperta nesse negocinho de voltar aqui, ele volta padrão. Tu vem aqui, ó, e clica nesse quadradinho e começa a descer para os 1797, que é o que estava antes, beleza? Ó, pode ver, ó, que eu voltei aqui, ó, a temperatura já voltou para 83 graus. Então a gente quer baixar essa temperatura para 75. Então a gente vem aqui, ó, clica nesse quadradinho aqui, tá? E vem aqui, ó, e baixa até 1797. Beleza? Então a temperatura não vai passar dos 75 graus quando a gente der um aplicar aqui. Só que o que eu quero? Eu quero que quando esse quadradinho aqui, ó, dos 1797 chegue nos 1797, automaticamente essa curva não suba mais. Ela fique reta, ela fique estável nessa linha. Então a gente vai gravar, ó. Tensão 900 milivolts, quando chegar nos 900 milivolts aqui, ela vai se manter sempre reta. Então a gente grava esse quadradinho aqui, aonde está 900 milivolts. A gente vai vir aqui, vai clicar aqui nesse quadradinho, vai vir aqui no Core Clock e vai baixar para 1797. Agora a gente vai vir aqui, ó, nesses 900 milivolts, aqui, nesse quadradinho aqui, e a gente vai subir ele para 1797 também, tá? 1796, beleza? O que a gente faz? A gente vem dar um aplicar. Automaticamente, a curva da frequência, ela vai começar a subir. E quando ela chegar nos 1797, ela vai ficar estável e não vai subir mais além disso. Entendeu? Então quer dizer que a tua GPU ela vai subir numa frequência até 1797 e depois daquilo ela vai se manter estável até o máximo de milivolts, até a temperatura ficar 76 graus, 75 graus no máximo. Ela não vai passar disso, beleza? Então o consumo dela também vai diminuir aqui e a temperatura vai ficar sempre a 75 graus. Tu vem dar um aplicar aqui, tu vem, solta esse cadeadinho aqui, aperta no disquetezinho e salva aonde tu quer aqui que fique salvo a tua curva
de undervolt, beleza? Aí tu vem, fecha o cadeadinho e automaticamente vai ficar aqui salvo os teus perfis, tá? Se você não entendeu, volta o vídeo aí, dá uma olhada de novo desde o início que eu explico direitinho, beleza? Então vamos fechar aqui. Eu vou dar um perfil 1, que é para ela voltar. Aqui, ó, aperta o perfil e aperta em aplicar. Ele vai voltar no perfil padrão, que é o padrão dela, tá? Ali, ó. 82 graus, que era o perfil original dela. 1924 MHz, consumindo 120 watts. Aí, para ti vir depois aqui e habilitar ali o perfil que tu fez o undervolt, tu vai vir aqui no perfil 5, que é o perfil que tu gravou, e vai dar um aplicar aqui. Automaticamente o undervolt vai ser aplicado e tu não vai precisar ficar fazendo isso toda hora, tá? Mas lembrando que o aplicativo do MSI Afterburner tem que estar ativo, tá? O aplicativo do MSI Afterburner tem que estar habilitado, tem que estar ativo. Quando você fizer isso, eu recomendo você vir aqui na engrenagem e habilitar aqui, ó, iniciar com Windows e iniciar minimizado. Que automaticamente, quando tu iniciar o Windows, ele já vai iniciar. Então, tu não vai precisar ficar abrindo o aplicativo. Clica nesses dois quadradinhos aqui. Vem aqui, dá um aplicar e um OK. E é isso aí. É tranquilo. 74 graus ali, 75 graus é uma temperatura boa? Sim, é uma temperatura boa. Mas dá para melhorar ainda mais essa temperatura. Então o processo de undervolt a gente fez. Agora a gente vai fazer o processo de aumento de rotação das ventoinhas. Então vamos fazer o quê? Vamos vir aqui na engrenagem, vamos vir em ventoinhas e vamos aqui habilitar... Não dá para diminuir aqui, né? Vamos vir aqui em habilitar perfil para controle automático de ventoinha. Esse daqui, geralmente, ele vem por padrão aqui, ó. Ele vem assim. Então, conforme a temperatura vai subindo, a rotação das ventoinhas também vão subindo. Aqui embaixo, ó, temperatura. E aqui, no caso, na horizontal, temperatura. E na vertical, a velocidade das ventoinhas. Esse aqui é o padrão. Eu fiz um personalizado para mim, que eu achei que seria melhor. O que eu faço? Eu deixo aqui, ó. Quando a temperatura chegar a 30 graus, ela vai rodar a 40% das ventoinhas. Quando a temperatura chegar a 50 graus... ela vai rodar a 60% das ventoinhas. Quando a temperatura chegar a 70 graus, ela vai rodar a 80% das ventoinhas. E quando a temperatura chegar a 80 graus, aqui, ela vai rodar a 100%. Beleza? Então, eu gosto de colocar aqui, ó, 65, 85. Dá para deixar aqui, ó. Assim, ó. 80. Ó, quando a temperatura chegar a 30 graus, vai rodar 40%. Quando a temperatura chegar aqui a 50 graus, vai rodar a 60%. Quando a temperatura chegar a 65 graus, ela vai rodar a 80%. E quando a temperatura chegar a 80 graus, ela vai rodar a 100%. Claro que ela não vai rodar a 80 graus, porque a gente estipulou ali uma temperatura máxima de 75, né? Então, quando chegar a 75 graus, ela vai rodar a 93%. Então, a gente vem e dá um aplicar e dá um OK. Vejam que automaticamente o fan speed aqui subiu para 90% e a temperatura vai começar a cair um pouquinho. Ela demora um pouquinho para cair, mas essa temperatura aqui, ela vai se estabilizar mais ou menos ali nos seus 70 graus. Então, a temperatura que estava era 75 graus que a gente fez com o undervolt. E a gente vai conseguir chegar com essa curvatura de fãs aí personalizada na base dos seus 70 graus. Ó, pode ver que já está baixando, 71, 72. Ela vai chegar mais ou menos a uns 70 graus. Então, tu vê, a temperatura que ela estava de 82 graus para 70 graus é 20 graus de diferença. É muita diferença para uma placa de vídeo.
Lembrando que a perca de FPS não é tão relevante. Vamos fazer aqui um perfil, vamos salvar esse perfil aqui de novo. Apertamos aqui, aperta aqui no 5, salvamos o perfil. A gente fecha aqui, beleza? Ó, 70 FPS, 69, 68 FPS a 70 graus com o undervolt. Vamos voltar aqui para o perfil original. Temperatura já vai começar a subir, ó. Temperatura já vai lá para os seus 80 graus. Quanto que eu tenho de FPS agora? 74. Quanto que eu tinha antes? 68. É na base de 5 FPS mais ou menos que tu vai perder por baixar 20 graus de temperatura. É muito bom. Não tenho o que falar. Eu prefiro perder 5 FPS e jogar com a minha GPU a 70 graus, a 70 graus mais ou menos. Desculpa, não é 20 graus, são 10 graus. Eu falei 20 graus, não, são 10 graus. Mas eu prefiro perder 5 FPS e rodar com a placa de vídeo a 70 graus do que 80 graus, 82 graus a 75 FPS. Então, aqui ó, podem ver, 74 graus, 75 FPS e 81 graus. Vamos aplicar o perfil 5, que é o perfil do undervolt. Olha só, baixou para 73 graus, tá baixando, vai baixar para 70 graus. E aqui tá 69 FPS, 68 FPS. A gente perdeu em média de 4 a 5 FPS. Para baixar para 70 graus, isso é uma coisa que não tenho que explicar. A gente vai dar um minimizar aqui e vamos botar no jogo aqui. Lembrando que agora, claro, vai baixar o FPS porque eu abri o jogo, né? Antes estava só no menu. Então, olha pessoal, 72 graus. Porque a gente perdeu ali mais ou menos 100 MHz. É uma diferença em temperatura absurda para que a gente perde de FPS ali na base dos 5 FPS. Então eu prefiro muito mais manter a temperatura da GPU estável, com uma temperatura ali na base dos 70 a 75 no máximo, do que jogar com ela no full aí 82 graus e a temperatura ficar estourando. Pra mim tá show de bola isso. Beleza, pessoal? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, é só perguntar aí no campo de perguntas aí, no campo de mensagens, que o que eu puder responder para tirar as dúvidas de vocês, eu vou responder, beleza? Então era isso, o vídeo de hoje era sobre undervolt, sobre temperatura. Espero que tenham gostado. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, galera. Falou! Fui!